Continuando com ideias a respeito da interação, comparação, ou do indivíduo em relação ao público, do indivíduo particular em relação à coletividade. Dizem os sábios no Tratado Sanhedrin 37a, o poder e a influência de cada indivíduo. Porque às vezes o indivíduo pode achar, eu sou apenas mais um no meio de tantos, e o que já representa cada ação minha, que efeito tem? Eu sou uma pessoa única no meio de uma multidão ou de tantos. Dizem os sábios em Sanhedrin 37a, não. Kol echad vechad chayav lomar, cada um de nós tem a obrigação de dizer, Bishvili nivra olam, por minha causa ou para mim o mundo foi criado. Veli nitna a Torá, e para mim e por minha causa a Torá foi dada. Ve'alai lekaimakula, portanto cabe a mim cumpri-la por completo, na íntegra, na sua totalidade. Então cada um deve dizer, para mim o mundo foi criado. Isso se aprende do fato de que, diferente de todas as outras criaturas do reino vegetal, do reino animal, foram criados já de cara vários bichos desse espécime, vários tipos de aves, ou esse tipo de peixe, não foi apenas um casal, mas muitos universos diferentes do ser humano, que foi criado um único casal, um único exemplar. Isso para dizer que uma pessoa representa o mundo todo. A importância disso vem nos salientar porque que Deus criou dessa maneira. Uma das explicações é para dizer que cada pessoa é o mundo inteiro. Por isso, mesmo hoje em dia, pode haver bilhões de pessoas na face da Terra, mas cada um não deve se isentar ou se omitir, deve dizer, isso corresponde a algo de verdadeiro, disso que Deus criou o mundo por minha causa, por causa de um único ser humano. E cada ser humano tem a sua missão específica, tem o que fazer. Da mesma forma, se diz que na entrega da Torá, se um único Yehudi se recusasse a receber a Torá não teria sido dada para ninguém, para todo o povo de Israel. Então era necessário a presença, não só um consenso, mas unanimidade, que ninguém se omitisse. Assim também, cada um de nós, cada Yehudi deve sentir que por minha causa foi dada a Torá. Então eu sou um responsável da Torá e por isso eu tenho a obrigação de cuidar bem da Torá, de observá-la, cumpri-la na integridade. No Pirkei Avot, na ética dos pais, acho que falamos disso, capítulo 5, Mishnah 18, existe um conceito de Zchut Arabim Tluya Bo. Pessoas que fazem o bem de forma especial e propagam o bem, ou são ativistas comunitários, ou não, são pessoas que propagam o bem, são agentes do bem. Existem esse tipo de pessoas que a gente possa estar entre elas, que o mérito geral do público, o mérito da comunidade depende delas, porque elas são agentes propagadores do bem. Elas levam as outras pessoas a fazer o bem. Elas motivam outras pessoas a fazer o bem, ajudam outras pessoas. Nesse caso, se diz que o mérito do público depende dessa pessoa. Ou seja, também o mérito das boas ações que o público realiza é revertido também a essas pessoas que os motivaram. No Tratado Brachot 49b, dizem os sábios, Leolam lo yotzi adam et atzmo min haklal. Uma pessoa deve estar entrosada com o público, com a comunidade. Nunca uma pessoa deve se excluir. Ele não deve estar fora, distante de todos, separado de todos. Olha, eu cuido da minha vida e não quero ter nada a ver com mais ninguém ou com todo o resto. Não, uma pessoa não deve se excluir, deve participar das causas comunitárias, das necessidades comunitárias, junto com todo o público. A pessoa não deve se excluir da comunidade, da congregação. Assim também no Tratado Ketubot 17a, dizem os sábios, Leolam tehei da'ato shel adam meurevet im abriot. A pessoa não deve ser antissocial, uma pessoa não deve ser um eremita, não deve ser um homem de cavernas. Uma pessoa deve estar envolvida, entrosada com as outras criaturas. Uma pessoa deve estar de bem
com o público, com os outros. Ele deve estar participando, envolvido, né, que não se isole do mundo, das outras pessoas, que não se afaste das pessoas, mas sim esteja envolvido, se interesse sobre as outras pessoas, pergunte como estão, ou frequente, converse, enfim, se interesse, que esteja envolvido com as pessoas. O ser humano é um ser social. E é importante essa integração com o público, dizem os sábios em Sotá 32a, Kol mi sheirá lo davar. Alguém que passa por um problema. Deus nos livre, uma enfermidade, um problema de saúde, ou pode ser um problema de parnassá, problema financeiro, tzarich leodia berabim. Então, ele deve fazer o público saber do seu problema, da sua necessidade, para não apenas no sentido, se é às vezes uma questão financeira, talvez podem ajudá-lo. Se é uma questão de saúde, às vezes quem não é médico talvez não vai poder ajudar, mas Rabim Mevakshim Alav Rachamim, no mínimo o público vai poder rezar por ele, sabendo da dificuldade que esse homem enfrenta, que essa pessoa tem, então vão interceder por ele. E a reza do público, ela tem um alcance muito maior do que a reza individual mesmo da própria pessoa. Por isso, quem está em apuros ou numa situação difícil deve fazer com que o público tome conhecimento disso para que, de forma coletiva, o público interceda, reze pelo seu bem-estar.